Olá, meu nome é Djailma dos Santos Xavier. Estou no 7º período de licenciatura em Pedagogia pela Uniaselv. Vou desenvolver um trabalho que foi elaborado a partir da área de concentração, educação escolar e políticas públicas. E o programa de extensão foi da disciplina Metodologia de Ensino e de Aprendizagem. E com o projeto de extensão, práticas pedagógicas na educação básica em tempos de ensino à distância. Elaborei assim produto virtual que é essa trilha pedagógica. O título da nossa ação pedagógica é Contação de Histórias. Foi desenvolvido um plano de aula para alunos do 3º ano do ensino fundamental. O objetivo da ação pedagógica tem por objetivo geral favorecer o desenvolvimento das linguagens oral, corporal, musical e artística, assimilando a importância da comunicação e das diversas linguagens no processo de ensino e de aprendizagem das crianças. E como objetivos específicos, apresentar às crianças o universo da narrativa para promover o gosto e hábito à leitura, ampliação das experiências sociais, o desenvolvimento da imaginação, a capacidade de escutar e da sequência lógica aos fatos, a ampliação do vocabulário, exercita a fantasia e a imaginação, adquirindo intimidade com a leitura, fluência e a habilidade de produzir textos e redações, despertando nas crianças a prática pela leitura. São 2 planos de aulas de 45 minutos e nesta aula os alunos poderão vivenciar estratégias de contação de histórias, buscando auxiliar o processo de leitura e de escrita dos alunos. As palavras-chave são contação, leitura, histórias e lúdico. Em primeiro plano, vamos discutir as concepções e modelos de leituras vigentes na literatura. E em segundo, refletir sobre a prática de leitura, escuta nas séries iniciais do ensino fundamental. Planejando nas ações pedagógicas, selecionamos e lemos com a mediação do professor leitura compartilhada, textos que circulam em meios impressos ou digitais, de acordo com as necessidades e interesses, e identificar a função social dos textos que circulam em campo da vida social, dos quais participe cotidianamente a casa, a rua, a comunidade, a escola e nas mídias impressas de massa e digitais, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. O professor pode selecionar previamente o grupo de livros que serão utilizados pelos alunos, fazendo uma leitura prévia de todas as obras, para desenvolver assim questões que contribuam para a realização das antecipações e das discussões após essas leituras. E construindo a signografia do ambiente, podemos utilizar materiais que variam de acordo com o tema, texto e gênero. Para discutir as concepções e modelos vigentes na contação de histórias, nesta aula, temos a proposta de atividade permanente, que desenvolve rodas de leituras, com foco no gênero conto acumulativo e também outros contos, e no campo da atuação artística literária. A aula faz parte do módulo de leitura e escuta compartilhada, voltada à leitura e às situações nas quais as crianças escolhem o que ler, conversa e expressa opiniões sobre textos lidos e ouvidos. Para este ciclo, o foco é enfatizar atividades que elucidam a função social da leitura, circulação de textos da vida social e, principalmente, por meio de rodas de leitura que façam antecipações de informações com o auxílio de recursos gráficos. A identificação e a comparação de informações são priorizadas. O professor nesta aula é o mediador dessa leitura.
Recursos pedagógicos que podemos trabalhar nesta aula é as concepções interacionistas, que consideram a leitura um processo cognitivo e receptivo. A prática leitura condensa tanto as informações presentes no texto, como as informações que o leitor traz consigo. A construção dos sentidos ocorre através das interações entre leitor e texto. Esta é a primeira aula de uma sequência de 2 planos de aula com foco no gênero fábula, provérbio e no campo da atuação artística literário, vida cotidiana. Os materiais necessários podem ser fábula, o leão e o ratinho, para ser contada em uma roda de conversa, imagens representando animais principais da fábula, como o leão e o ratinho, imagens projetadas em tamanho grandes para facilitar a visualização, quadros, papéis para cartaz e pincel atômico. Refletir sobre a prática sobre leitura e escuta nas séries iniciais do ensino fundamental. Vamos ver o que é ler e por que ler. Além de aumentar o conhecimento, o ato da leitura aprimora o vocabulário e ajuda na construção textual, seja por prazer, seja por estudar e para se informar. A prática da leitura aprimora o vocabulário e dinamiza o raciocínio e a interpretação. Refletir sobre essa prática de leitura e escuta nas séries iniciais do ensino fundamental organiza um espaço, o professor, para essa troca de informações, comenta sobre os alunos que você vai apresentar a fábula O Leão e o Ratinho, dizer que ele há lacunas e que essas palavras ratinho e leão podem ser completadas. O objetivo, professor, do texto lacunado é inferir sentido às expressões, ou seja, construir uma informação nova a partir do estabelecimento de relações entre estimular o leitor a realizar essas interferências. Os textos lacunados servem para o aluno completar informações que faltam, seguindo pistas e informações anteriores, destacando nas lacunas informações que o aluno terá que inferir, como, para Freire, o ato de ler busca as concepções críticas, a interpretação e a reescrita do lido pelo indivíduo. Tal abordagem nos mostra que antes era tratado realizado de forma autoritária, agora é concebido como ato de conhecimento. O letramento digital nas práticas sociais e implicações pedagógicas. As formas de leitura nas novas práticas sociais, por sua vez, requer de nós que assumimos outras habilidades para lidar com as habilidades de leitura e escrita. Com o surgimento do computador e mais ainda da internet, desencadeou novos elementos para se pensar as questões do letramento. A leitura forma o sujeito social, leitores da realidade em que são inseridos. Fornecer os textos impressos em lacunas, como os slides, faz as discussões coletivamente, percebendo que os alunos podem completar os textos que utilizamos e esses conhecimentos vistos nos slides anteriores, ou não, para conduzir a correção no final e finalizar as discussões. Finalizando essas discussões, podemos fazer essas correções e ouvindo os argumentos dos alunos ao completar as lacunas dos textos, favorecendo uma interação produtiva na correção desses textos, sendo o aluno protagonista da aula. Esta avaliação a gente pode trabalhar desta forma: a qualitativa, na qual se leva a consideração que as crianças aprenderam sobre o conceito trabalhado por meio da leitura e sua participação na aula e na realização dessas atividades. Leitura, escuta compartilhada e autônoma. Assim, no contexto da BNCC, a leitura é tomada no sentido mais amplo
dizendo respeito não só ao texto escrito, mas também às imagens, fotos, pinturas, desenhos, esquema, gráficos e diagramas, ou em movimento como filmes, vídeos e etc., e ao som como na música. Então, essas são as nossas referências que embasaram o nosso trabalho. Espero ter contribuído e também espero que tenha aprendido bastante com esse novo trabalho. Obrigada a todos e fiquem com Deus.